dias eu estava pensando, refletindo a respeito de como que seria, através daquele, tem um vídeo sobre que a mentira faz parte do ser humano, algo assim, né? E como seria o mundo sem mentira? E então, se retirasse todos os problemas do mundo, vamos supor, né? No próximo mundo, não teremos todos esses problemas, eu acredito, né? Porque nós já estamos passando por isso aqui, então talvez. Mas, da onde que vem, né? Eu acabei colocando, é como a borboleta ao nascer ou a cigarra ao longo da vida. Como deve ser? Como um anjo agiria? Essa é a frase, né? Não a oração inteira, mas a última parte, a frase: como um anjo agiria. Porque no livro do Espiritismo, quando Allan Kardec ele reuniu todas as experiências, ele criou uma metodologia dele. Allan Kardec era um cientista, ele fazia parte de uma cadeira de cientistas na França. E o método dele para poder criar o livro do Espiritismo, ele tinha que se basear como algo científico. Tanto que tem os efeitos da natureza, né? Tem os efeitos da ciência. Então, entre esse meio termo, entre os dois, faltava bastante partes, onde se resolvia com o Espiritismo. Pois bem, para ele juntar essas informações, ele fez as mesmas perguntas para vários espíritos através de vários médiuns de localidades diferentes. Ele foi, participou, e aí ele juntou. Eu fico imaginando quanta informação ele tinha, né? E aí, conforme ele via a coincidência, vamos chamar assim, não é bem essa palavra, ele acabou reunindo o que era verdade ou não. E daí que veio a compreensão de que os espíritos, eles são seres desencarnados. Nós somos seres encarnados. Então a maioria, ou nem tanto a maioria, mas muitos espíritos, eles têm níveis que alguns são superiores. Tem o próprio espírito da verdade, né? Que já estão num grau de conhecimento muito além. E é sobre eles que me veio essa frase, né? Eu estou chamando eles de anjos. Como um anjo agiria? Porque um anjo, ele sempre é bom. O nosso anjo da guarda, por exemplo, ele não vai pegar e nos empurrar. A gente está caindo da ponta, não vai. Ele vai tentar nos proteger, desviar dos caminhos ruins. Não há... Outro dia eu vi uma filmagem de uma garota na escola, ela sentada em cima do ventilador. E ela terminou a prova, levantou, saiu para entregar, mas foram 3 segundos que o ventilador caiu. Se ela tivesse ali, ia talvez machucado. Coincidência? Não existe coincidência. Existe providência. E então eu fiquei pensando, né? A borboleta, ao nascer, ela tem que fazer um grande esforço para sair do casulo. Tanto que, se a gente ajudar ela não terá forças para voar. Porque conforme ela faz a força, os fluidos transpassam o corpo dela
e aí passam a funcionar. E a própria cigarra, né, com o tempo, ela está sempre trocando de pele. E isso é algo que ocorre, que acontece, que é necessário. E na própria vida da gente, nós passamos, eu passo, né, você certamente passa. Se você não passa, que bom, né? E outras pessoas também certamente passam por momentos em que nós estamos sendo... No momento que ocorre, a gente se sente muito triste, né? Por que eu estou passando por isso? O que a vida está tentando me ensinar? Por que não está dando certo isso? Eu abri o meu negócio e não está vendendo nada? Ou eu fiz esse livro e não vende nada? Ou estou fazendo um trabalho exemplar, mas as pessoas preferem ir em um outro que não tem a mesma qualidade, etc, etc, etc. Eu trato tão bem meu pai me xinga, eu vou na escola, estudo tanto e chego na prova e não sei nada. Vamos ver, tem muitos exemplos, né? E então, e mesmo assim, na maioria das vezes, nosso anjo da guarda, nosso anjo protetor, nosso mentor, nossa mentora, acabam permitindo que isso ocorra com a gente. Tem uma frase também que eu gosto muito, que devemos aceitar todas as coisas sem murmurar, né? Porque aquilo que está ocorrendo a gente não sabe de tudo, não sabe como que vai ser o final. Então todo esse processo que a gente está passando, né, nós já sabemos, né, o que conta é o processo, né, talvez nem tanto o resultado, mas toda essa parte dolorosa de nossa vida, né, ela pode ser melhor para mim, mais fácil, vamos dizer assim. Pode ser mais fácil para você, para qualquer pessoa, quando nós entendemos que certas coisas ocorrem para que nós aprendamos, para que nós possamos crescer. De repente, um tipo de situação... Eu vou dar um exemplo aqui. Não costumo muito dar esse exemplo, mas eu vou dar. Eu sou filho adotivo, né? E com 8 anos falaram para mim que eles me adotaram, tudo mais. Não vou entrar em tantos detalhes, mas eu tive essa experiência, né? Ser um filho adotivo. E algumas vezes, lógico, a gente acaba se pegando, né? Poxa, por quê, né, isso ocorreu comigo? Mesmo sabendo, né, que eu estou numa família ótima, etc. Mas por que todo esse conjunto de situação aconteceu comigo, né? Pois bem, eu tinha pouco mais de 20, talvez 22 anos, né? Foi isso mesmo a idade. Eu estava um dia em casa, né? Já estava com muita correria, acordando cedo, dando aula, tudo mais, mas naquele dia eu estava na sala, não sei fazendo o que, era um dia de semana. E tocou o telefone. Naquela época não existia celular. Só que eu estava do lado, eu já peguei e atendi. Era uma amiga minha, muito nova, não tinha nem 18 anos. E ela, que era colega frequentava a mesma igreja católica na época, né? Tinha um grupo de jovens e estava lá. E eu conversava muito com ela e com a irmã dela também, porque a mãe dela era meio que conhecida da minha mãe, aí a gente descobriu, e então de vez em quando conversava. E ela ligou para mim: Samuel, eu estou aqui na linha do trem e eu vou me matar. Eu falei: como assim? Eu falei: eu já estou indo aí, né? Ela nem precisou falar onde que era. Eu saí correndo. Naquela época eu corria muito, desde quando eu terminei o exército.
eu mantive as minhas corridas, né? E eu saí correndo, coloquei uma bermuda, uma camiseta, fui correndo até lá e fui certinho onde ela estava. E encontrei com ela e ela lá aos prantos, né? Tudo chorando. Ah, Samuel, eu vou acabar com a minha vida. Eu descobri que eu sou filha adotiva. Aí eu parei, né? Ela já pensou, né? Pô, falei, calma, eu sou filho adotivo. Aí eu tinha uma certa as minhas palavras para ela é da minha vida, a minha experiência. Eu tinha o testemunho para falar para ela. As minhas palavras tinham muito fundamento. Aí eu expliquei para ela. Falei, mas isso daí eu também sou. Comigo aconteceu assim. E aí ela falou do que ela tinha descoberto e tudo mais. Ela tinha uma irmã gêmea. Eu falei, e olha só, né? Sua mãe pegou as duas. Então é porque realmente amava muito e queria que vocês ficassem unidos. E a partir daí tudo se resolveu, ela ficou bem, ela voltou para casa dela. Mas então, não estou dizendo que toda parte que a gente sofre na vida, ela está ocorrendo para depois ajudarmos outras pessoas. Não. Mas pode ser. A gente pode utilizar nosso exemplo para poder ajudar as pessoas, principalmente num mundo como esse, né, onde todas as coisas que ocorrem acontecem rápido demais. Então, esse tipo de situação que ocorreu comigo, ela me ensinou assim de que tudo aquilo que ocorre em nossas vidas e a gente acaba tendo uma experiência, essa experiência, né, a gente acaba passando, podemos passar para outras pessoas. Isso, juridicamente falando, tem um nome, é jurisprudência, né? Quando ocorre um caso que não tem na lei, e aí esse caso ele é recorrente com outras pessoas, então a pessoa acaba indo atrás daquele processo, porque foi julgado, então aquilo pode se tornar como exemplo para um próximo caso. E isso vai evoluindo a humanidade. Eu acho muito interessante tudo isso. Então, como um anjo agiria, né? O anjo sempre quer o bem. Como que eu iria querer mal alguma coisa da minha amiga? Eu só tive amor para passar para ela, né? A decisão sempre é dela, né? Mas o conselho que eu passei para ela a ajudou naquele momento. E não existiria talvez uma outra pessoa que não tivesse sido. Mais uma vez falando, né? Não é porque ocorreu comigo, que ocorre com você, que ocorre com outra pessoa, que necessariamente é para ensinar outra pessoa. Mas pode ser sim. Então, novamente retornando, né? Sobre como um anjo agiria. Eu acredito que esse seja um dos princípios dos quais nós podemos tomar como primordial na vida de nós. Porque eu gosto muito da igreja dos Mormons, né? A igreja dos santos dos últimos dias, né? A igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Porque são os santos dos últimos dias, né? A pessoa, ela estuda, ela tem o testemunho de cada ensinamento que tem, justamente para ser santo, para ajudar as outras pessoas. Que afinal de contas, a caridade, né, a fraternidade, ela é o caminho para que... E eu vou estender mais um pouquinho esse vídeo, né? Tem um game, olha eu falando de game de novo.
e ele demonstra muito bem isso na prática, né? O Death Stranding, né, do Kojima. Kojima é um cara que só cria games cult, né? Lindos, sempre com ensinamento. Então no Death Stranding a gente entra no mundo e o mundo ele não tem nada. É um mundo que está no apocalipse. E aí pra gente ter que fazer as comunicações, o pessoal chama ele de carteiro, né, esse jogo. A gente tem que pegar as coisas de um lugar e levar para o outro, e ir solucionando os problemas. Só que para chegar até outro lugar, tem que passar por um monte de monstros, né? Algum tipo assim, umas sombras que tem. Então a gente vai, conforme vai pegando suprimentos, vamos construindo estradas. Olha que interessante. Então, talvez no decorrer do jogo, algumas vezes a gente pega a mesma estrada para ir voltando, mas conforme vamos evoluindo, aquela estrada que nós construímos vai servir para outros jogadores. Não é um jogo online, mas ele tem uma metodologia diferente. E o que eu construí, quando uma outra pessoa for jogar, o jogo ele já tem aquela estrada pronta. Olha que interessante, né? Então, todos esses ensinamentos que a gente acaba acumulando em nossas vidas, nós passando para outras pessoas as experiências, podemos chamar de que essa pessoa foi um anjo, é um anjo. Então, nesse vídeo, podemos refletir que, mesmo numa pequena proporção, nós podemos já exercitar essa parte para futuramente, numa evolução, nós já termos praticado algo que seria feito da maneira de um anjo. Gratidão, gratidão, gratidão.